Boa noite, queridos. Essa é a última aula, né? Mas glória a Deus que não termina por aqui, né? Tudo isso que temos ministrado é uma preparação, né? Uma preparação para que cada um coloque em prática, cresça, desenvolva. E o nosso curso também tem uma parte 2. Essa é a parte um e tem a parte 2, o módulo 2. Esse é o módulo um. E o módulo 2 é um módulo menor. Esse módulo 1 tivemos 12 aulas, hoje é a 12ª, mas o módulo 2 tem mais 8 aulas. O total dá 20 aulas, né? 12 agora, e teremos mais 2 meses para quem desejar continuar com a gente no módulo 2. E nós hoje vamos lançar a divulgação do módulo 2, tanto no grupo como agora na aula, falar do módulo 2, para a gente começar essa última aula. Então, a gente quer agradecer a todos que participaram desse módulo 1. Nós temos aqui 6 igrejas representadas participando conosco, sendo 2 igrejas presbiterianas renovadas e 4 igrejas batistas conosco. E eu fico feliz porque essas 6 igrejas estão caminhando comigo, né? Estão caminhando com esse ministério e nós temos uma boa expectativa, né, para o ano que vem, de continuarmos a andar juntos, a termos momentos interessantes de treinamento nas igrejas, né, que estão caminhando com a gente. Então, fico feliz porque, de fato, é um projeto que as igrejas estão abraçando e implementando em suas igrejas, né? Então, quero agradecer a cada participante, cada igreja aqui representada e firmar meu compromisso, né, Maurício também, de continuar contribuindo com cada igreja, cooperando, servindo, ajudando cada pastor, principalmente, né, porque a gente sabe que os pastores eles precisam de ajuda, precisam de pastoreio, de treinamento, de ferramentas, e nós estamos comprometidos com cada pastor aqui que está conosco nesse curso, né? O pastor Reginaldo, o pastor Daniel, o pastor Luiz, o pastor Erasmo, né? Representando aí os líderes que estão conosco, o pastor José Carlos e o pastor Edivaldo. Lembrei de cada um. Glória a Deus pela vida de vocês e renovo meu compromisso de ano que vem continuar servindo suas igrejas e abençoando para que cada igreja viva essa visão e multiplique a obra de Deus aqui na Terra. Então, falando do módulo 2 rapidinho, nós decidimos começar o módulo 2 daqui a, acho que são 3 semanas, não é isso? Hoje é dia 19, dia 26, Sim, é a próxima dia segunda. 9, Isso, daqui a segunda-feira. 3 semanas, a gente deseja começar o módulo 2 no dia 9 de janeiro. Então, nós teremos 8 aulas, sendo 4 aulas no mês de janeiro, 4 aulas no mês de fevereiro. Então, serão 8 aulas, janeiro e fevereiro, e o valor é o mesmo, né, da mensalidade desse nosso módulo 1. E aí, será o mesmo formato, será pelo Zoom, teremos tudo gravado também. Então, quem não consegue participar às segundas-feiras não terá problema algum, porque todas as aulas estão sendo gravadas e também deixaremos as aulas disponibilizadas pelo tempo necessário para que cada um consiga participar, né? Não perder o ritmo do curso. Também nós ofereceremos os PowerPoints do módulo 2 cada semana e os roteiros para usar no discipulado, né, de vidas. Também nós temos outros roteiros para oferecer aos nossos alunos, né, do módulo 2. Então, acho que é isso, né, Maurício? Esqueceu alguma coisa? Inclusive, é mais ferramentas, né? Isso, As mais ferramentas histórias, preciosas mais para discipular, ferramentas, para acompanhar nossos discipulados, a nosso dispor, mais indicações de filmes, mais de reflexões, livros. mais técnicas. Estamos trabalhando para que esse curso fique top, verdadeiramente. O Porque módulo, se diga. cada vez com as nossas experiências, que são únicas, né? Cada um tem uma experiência diferente. Isso vai acrescentando as nossas aulas. E o módulo 2 tem assim dicas fantásticas, muito práticas. Então, ele completa o conteúdo. Como eu falei, né, desde o início, são fatias de um bolo. Cada aula é uma fatia. Se você
Vocês hoje estão recebendo a 12ª fatia, só que ainda tem 8 fatias, tem muita coisa boa para aprender, muitas ferramentas interessantes, coisas novas e muito práticas, tudo muito prático. Inclusive, na última aula do módulo 2, eu entrego um leque de dicas de filmes de vários temas, porque aqui eu só estou dando dica de filme. Muito spoiler. Aqui eu estou dando só dica de filme Não perca, não que tem a perca a ver com, segundo com módulo, né? mentoria e discipulado. Mas na última aula do módulo 2 eu dou várias dicas de filmes com temas diversos, bem diferentes, porque no discipulado a gente lida com pessoas que têm várias demandas, várias necessidades de assuntos, né, de temas, de dificuldades. Então, eu dou uma dica de vários filmes e vários livros que vocês podem usar no discipulado. Então, só para vocês terem uma ideia do que vem por aí. Tem muita coisa boa. Então, inclusive, quem não fez o módulo 1, se você conhece alguém que não fez o módulo 1, mas está interessado nesse tema, indique o módulo 2. Nós já tivemos alunos, vários alunos assim, que começaram com a gente no módulo 2, depois fizeram o módulo 1. Não tem problema, porque o módulo 2 também são coisas básicas e coisas simples, como estamos falando no módulo 1, mas de muita praticidade e de muito fruto, né, na caminhada. Então, não tem problema a pessoa chegar, né, para o módulo 2 sem ter a base do módulo 1. Depois ele faz o módulo 2 porque são fatias de bolo. Então, vale a pena também, se você conhece outras pessoas que você quer multiplicar esse curso, fique à vontade. Se tiver um número de pessoas, né, a gente também dá um desconto, a gente negocia, tá? Mas vai ser uma ótima oportunidade de estarmos juntos, novamente crescendo sobre esse tema tão importante da vida cristã. É isso, né? Ok? Então, vamos para a aula de hoje. Falta só participar. Falta mais nada, é só participar. Vamos para a aula de hoje e é um tema muito prático. Nós chegamos numa etapa do curso que é muito prática, né? Mais prática ainda do que o início, né, das primeiras aulas. Hoje é a 12ª aula do nosso curso, né? E o tema vai ser sobre prestação de contas, sobre fazer perguntas, como fazer perguntas e a importância de prestarmos contas uns aos outros da nossa vida, do que temos vivido, né, para que, de fato, o discipulado haja uma transparência e haja uma vida na vida. Então, nós vamos falar sobre esse tema, como fazer perguntas, que tipo de perguntas, né, o que fazer para que a mentoria, o discipulado seja mais profundo, seja ainda mais efetivo e haja uma vida na vida, né, efetivo, né, na caminhada. Então, nós vamos falar sobre esses dois assuntos, que é tudo muito prático, né? Fazendo perguntas e a importância da prestação de contas. Então, vamos começar a falar sobre essa prestação de contas, né? Essa palavra, às vezes, já gera um arrepio para alguns, né? Meu Deus, né? Prestação de contas, parece aquela coisa meio pesada, né? Coisa de dinheiro, né? Prestar contas né? De algo que a gente fez e gastou, né? Essa palavra, prestação de contas, significa, em outras palavras, seria abrir o seu coração, né? Falar da sua vida, ser transparente, o que você tem vivido, quais são os seus desafios atuais, quais são as suas áreas de virtudes e áreas de fraquezas. Em outras palavras, prestar contas significa criar um relacionamento de confiança mútua em que você se sente à vontade para mostrar sua vida real, ser verdadeiro, né? Ser transparente com alguém no intuito de crescer, no intuito de buscar ajuda e crescimento, porque a mentoria tem esse propósito, né? Então, veja bem, olha só o que diz o estudo de hoje, para começar, né? Pessoas comprometidas com o seu crescimento espiritual e que desejam ser discipuladas e pastoreadas, naturalmente, olha só a palavra, naturalmente, desejarão ter com quem prestar contas de sua vida, pois levam a sério suas próprias fraquezas e vulnerabilidades. Então, se a pessoa deseja andar na luz, se a pessoa deseja ter comunhão com Deus,
Então, naturalmente, ela vai buscar ajuda de alguém que se importe com ela, para que ajude ela a se manter no caminho da santidade, a se manter puro, a se manter frutificando para Deus. Mas se a pessoa deseja viver no seu pecado, né? Se a pessoa deseja viver no pecado, então ela vai fugir da prestação de contas, como o diabo foge da cruz, né? Como se diz no ditado, né? Ela vai fugir, ela vai achar um absurdo, ela vai, né, ter ojeriza, né, dessa ideia de prestar contas da sua vida. Por quê? Porque elas, no geral, né, elas querem permanecer, ficar no seu pecado, né? Mas quem deseja crescer, quem deseja santidade, vai se interessar por ter um discipulador, vai achar isso importante para a sua vida, ter alguém com quem ela possa desabafar, ajudar a carregar o fardo, né? E alguém que lhe ajude em oração, alguém que lhe ajude a se manter no caminho da santidade, né? Então, olha só, por quê? Porque essas pessoas entendem a importância de terem um escudeiro, ou seja, ter uma espécie de guarda-costas, alguém que olha aquilo que ele não vê, né? Porque sabem que tem pontos cegos. Por exemplo, é difícil olhar nossas costas, né? Só se a gente tiver um espelho, né? Mas a gente não consegue olhar naturalmente nossas costas. Então, ter alguém que nos ajude a olhar um pouco mais sobre nossa vida, nosso coração, nosso interior, né? Nos ajuda a perceber aquilo que precisamos fazer para nos manter no caminho da santidade. Isso é muito bom, porque alguém que quer o nosso bem, alguém que quer que sejamos amigos de Deus, né? Alguém que quer ver o nosso crescimento, né? Então, essas pessoas que buscam prestar contas, né, porque querem isso, elas entendem que sem companheiros que lhes confrontem em amor e lhes protejam, nesse sentido, né, de ajudar a se manter na santidade, né, se não tiver essas pessoas, elas provavelmente vão cair e não vai ter com quem também, inclusive, quem levante elas, né, como diz o texto lá de Eclesiastes, né. E isso não é apenas para novos convertidos ou as ovelhas, mas também para todos, líderes e pastores. E quanto mais alto a pessoa estiver na vida cristã, quanto mais ela cresceu, quanto mais alto ela alcançou de responsabilidade ministerial, né, de referência que ela se tornou, quando ela cai, maior é a queda, não é verdade? Maior é o estrago, não só para ela, mas para as pessoas ao redor. E o escândalo, né, tudo que vem, né? A forma como o evangelho é maculado, né, pelo mau testemunho. Então, todos precisam se manter em santidade. Todos precisam de ajuda. Todos precisam de pastoreio no nível mais íntimo, mais próximo, para que sejamos pessoas sadias, né? Para que sejamos pessoas santas. Gente que se importe o suficiente para confrontar nossos erros, né? E nos ajudar a nos manter no caminho estreito, né? Como Jesus falou, que é o caminho do reino de Deus, ele é estreito, é um caminho apertado, né? Mas é o caminho que leva à salvação, né? É o caminho de quem é salvo, de quem quer andar com Deus, né? Olha só o que Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, no final da sua terceira viagem missionária, antes de ir para Jerusalém, né? E ali ele seria preso, seria, né, maltratado, né? E ele diz assim para aqueles líderes de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, olha só a advertência dele: vocês que são líderes precisam aprender a ser cuidados, né? E aí ele diz, olha, a advertência: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem. Então Paulo deu esse alerta, né? Cuidado, porque
existem pessoas mal intencionadas, pessoas que vão tentar levar o rebanho para o mau caminho, para heresias, né, para uma vida distorcida com a verdade do Evangelho, né, e diz assim, olha, dentre vocês mesmos, né, se levantarão esse tipo de gente, né? Em outras palavras, pode ser até vocês mesmos, né, que se percam no caminho e essa perdição leve outros também ao caminho de perdição, né? Então ele diz, olha, vigiem, se cuidem uns dos outros para que isso não aconteça. Então essa orientação era muito importante. Tanto é que algum tempo depois nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, né? E Timóteo se tornou pastor dessa mesma igreja de Éfeso, né? E você pode, quando você lê, né, as cartas de Paulo a Timóteo, você vê que ele fala demais sobre essa questão dos falsos mestres, né, dos falsos ensinos que estavam contaminando o povo daquela igreja. Né? Então, quando você presta contas da sua vida e dá o direito, né, de outras pessoas de mexerem na sua vida, de confrontar o teu erro, né? Isso é muito importante porque gera saúde, né? Eu tenho a alegria, né, e José Carlos também, né, de há muito tempo, né, participar do nosso grupo de pastoreio de pastores das igrejas em células aqui de São Luís. E como é bom ter esse grupo, porque um pastor ajuda o outro a se manter no caminho certo. Quantas vezes um de nós, né, ou nós mesmos, quantas vezes nós pensamos seguir alguns caminhos ministeriais que não eram tão bons e um ajudou o outro a se equilibrar. Olha, cuidado, não vai para esse caminho, porque esse caminho não gera fruto para a igreja, esse caminho vai gerar problemas. E quantas vezes nós mesmos recebemos entre nós exortações em amor, né, de pessoas comprometidas conosco, né, que criamos um vínculo tão bom com esses pastores, né, em que nós temos essa liberdade de ajudar um ao outro a se manter no caminho para que a igreja continue saudável e no evangelho, né? Então, nós precisamos desse tipo de, de ambiente relacional e discipular, todos, inclusive pastores e líderes, né? Tiago, no capítulo 3, ele adverte que, ele diz assim, olha, que não muito de nós devem ser mestres, sabendo que os que ensinam serão julgados com maior rigor. Então, quanto mais alto você estiver, né, em função de liderança, maior responsabilidade e maior também será a nossa prestação de contas a Deus, né? Das ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos, do nosso ensino, da nossa vida. Então, isso é muito sério. Né? Então, por isso que nós, líderes, precisamos demais de pastoreio também discipulado. E logo depois dessa exortação, né, Tiago diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, todos nós, né, somos humanos, líderes, mestres, pastores, todos são humanos. Né? Quem dera se todos nós fôssemos anjos da luz, né? Não anjos malignos, né? Mas quem dera, porque aí não haveria mais chance de pecado, né? Mas nós estamos suscetíveis a cair, porque nós lidamos ainda com a nossa natureza pecaminosa, o velho homem, como diz, né, a palavra de Deus. Então, nós podemos cair, por isso precisamos de ajuda, precisamos do equilíbrio, precisamos nos manter no caminho da santidade. E aí Salomão vai dizer, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, esses, né, sofrerão a queda mais complicada ainda, porque vai ser difícil até encontrar quem o levante. Mas se você, como líder ou pastor, está envolvido num sistema de prestação de contas, de pastoreio mútuo, então, se você cair, talvez vai ser até mais fácil, mais difícil você cair, porque você vai ter gente próxima te ajudando, né, percebendo quando você começar a dar alguns sinais de queda, já vai ter gente ali próximo para te ajudar a você não cair. E se cair, você vai ter amigos verdadeiros para te ajudar a levantar. Mas ai daquele que não tem esse tipo de relacionamento, de mentoria, de discipulado, vai ficar mais complicado se levantar. Então, o sábio,
enxerga a prestação de contas como bênção, não como peso ou obrigação. Lembra que nós já vimos a aula, eu já acredito que foi na aula passada, que nós vimos os 5 personagens, né, de Provérbios. E aí nós vemos o tolo e o sábio, né, em outras palavras, né? 4 desses eram tolos e um é o sábio. E o tolo, ele não quer ser confrontado, ele não quer ser exortado, ele não quer que alguém esteja ali para lidar com o seu erro, ele não gosta disso, né? Mas o sábio não. O sábio, ele agradece, né, a exortação que vem para lhe ajudar a lhe levantar, a andar no caminho da verdade. Então, ele se alegra em ter esse relacionamento de confiança, em que ele pode tirar o fardo do seu coração e buscar ajuda para se manter no caminho. Olha só que interessante falar de John Wesley, né? John Wesley, que foi um grande teólogo, pastor, escritor do século XVIII, né, lá na Inglaterra, que começou um movimento de renovo na Igreja Anglicana. E ele usou, né, o método, né, dos pequenos grupos de prestação de contas, né? Então ele organizou a igreja em pequenos grupos, só que ele fez grupos de homens e grupos de mulheres, né, grupos separados, né, por gênero. E, e é interessante que ele chamou esse grupo de classes, né? Nesses grupos, qualquer pessoa poderia entrar num grupo desse, a qualquer momento. Não era um grupo aberto, não era um grupo fechado. Então, você poderia levar um visitante, você poderia levar uma pessoa que pudesse participar. Não era difícil entrar no grupo. No entanto, para continuar nesses grupos, né, de John Wesley, a pessoa precisava se comprometer com esses grupos. E elas deveriam voltar na semana seguinte, ou seja, era requerido de cada um a assiduidade, o compromisso e também, especialmente, né, ter uma atitude humilde e pronta para prestar contas. Então, essa era uma das grandes, grandes características desses grupos de John Wesley nesse período, né? E as pessoas, então, deveriam ter a atitude de prontidão para confessar os seus pecados da semana. Então, era assim, esses grupos se reuniam e era um ambiente para confessar pecados. E aí, depois disso, se orava uns pelos outros, né? E se animava e exortava uns aos outros, mas era especialmente grupos para confissão de pecados, né? Olha que interessante, né? E, então, isso aconteceu porque os grupos tinham um ambiente pronto para isso. E os líderes, eles também davam o exemplo, né? Eles não aparentavam ser o que não eram. Eles também eram muito transparentes, né? Na sua vida, né? Como é que eles estavam vivendo. Então, arrependimento e confissão, no ambiente de graça, levam a uma mudança de vida. Então, era um ambiente assim, era um ambiente de arrependimento dos pecados, de confissão, não só arrepender, né? Arrepender é o quê? Confessar e deixar, né, os pecados. E era um ambiente de graça, não era um ambiente de legalismo ou de simples acusação pelos seus erros, mas as pessoas ali estavam dispostas a entregar seus fardos, seus pecados na cruz e viverem uma nova vida. Então, o que aconteceu ali foi uma grande revolução de transformação de vidas, mudança de vida, e o efeito disso foi tão profundo que mudou, inclusive, as leis e estruturas do país e fez nascer uma nova denominação chamada de metodismo, né? Foi daí que veio o método, né? De terem grupos de confissão de pecados, né? Grupos abertos para receber pessoas e discipulá-las no ambiente de graça, de amor, em que as pessoas eram cuidadas de maneira efetiva, porque havia transparência e verdade no coração das pessoas em buscar a santidade. Então, o alvo era a santidade, sabe? Hoje, nas igrejas, está difícil falar de santidade. As pessoas são muito mimizentas, né? Como se diz aí, né? Não me fale de pecado, não me confronte, deixa eu viver a minha vida e vão para a igreja apenas para consumir. São os crentes consumidores, né? Mas mudança de vida,
né? Muita gente vai apenas para buscar a bênção, eu quero a minha bênção. Mas ser uma bênção, viver em santidade, é coisa rara hoje em dia. Mas esses grupos, né, de John Wesley na Inglaterra, transformou o país e trouxe um avivamento, né, e impediu que houvesse uma revolução com mortes, né, por causa de estruturas sociais do país. Então, o avivamento chegou. E o avivamento chega quando há essa disposição do coração, de ter um coração quebrantado, um coração disposto a confessar pecados e ser tratado, e não viver numa religiosidade morta, né? Apenas de aparência, né? E fingir que está tudo bem quando as pessoas estão vivendo bem longe de Deus. Alexandre, Sim. permito fazer uma pequena observação? Eu estou lendo um livro nesses dias, um bom livro, por sinal, chamado Esperança em Tempo de Medo, do Timothy Keller. E nesse livro, ele coloca um pequeno trecho da história do John Wesley e colocou aqui umas 10 perguntas que são as perguntas básicas que eles faziam na sociedade. E eu acho que vou pegar, vou copiar, vou colar, vou jogar no grupo para todo mundo dar uma olhadinha. Vamos colocar como complemento à aula de hoje. Beleza? Ótimo, excelente. Eu vou indicar também um livro sobre esse discipulado, né, dos grupos de John Wesley, para quem quiser aprofundar e conhecer a história, né, dos grupos pequenos. Na verdade, o movimento de grupos pequenos de John Wesley, do século XVIII, foi, digamos assim, o grande retorno dos grupos pequenos à vida da igreja, porque os grupos pequenos eles existiram tanto lá na história de Moisés com o povo no deserto, a gente já viu sobre isso, né? Que ali, para conduzir aquela grande multidão, o sogro, né, de Moisés deu a dica de organizar em grupos pequenos. E aí veio também, no período do cativeiro babilônico, né, quando surgiram as sinagogas, também veio a ideia dos grupos pequenos, né? E Jesus também começou a igreja através de um grupo pequeno, e a igreja primitiva também viveu em pequenos grupos. Mas esse formato relacional, ele deixou de existir, né, com a igreja de Constantino, lá do século III, né? E aí a igreja se tornou institucionalizada, ficou centrado nas catedrais, na divisão entre clero e leigo, e a igreja mudou. A igreja deixou de ser relacional e se tornou apenas os rituais, e muita religiosidade, né? Mas com John Wesley foi o grande retorno dos grupos pequenos. Em seguida, os grupos pequenos se tornaram fortes no tempo nosso, moderno, né? Por meio da igreja da Coreia do Sul, do Evangelho Pleno, né? Do David Yong Cho. E depois se espalhou esse movimento de pequenos grupos em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, lá no Texas, especialmente com o pastor Ralph Neighbor. Mas essa história é muito interessante a gente estudar, porque esses grupos pequenos de John Wesley, de fato, fizeram muita diferença. Quando a gente tem grupos para se relacionar nesse nível de compromisso uns com os outros, de construir essa amizade, de prestar contas, faz toda a diferença para o nosso crescimento, né? No relacionamento discipulador, não é suficiente apenas compartilhar como estamos, porque geralmente todo grupo tem, né? Como é que você está? Tem algum motivo de oração? Sempre tem, né? Nós também precisamos seguir o que tem as palavras de Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros. E aí, David Cornfield ele faz a aplicação. Os seus pecados, ou seja, seus erros, seus problemas, suas dores, suas ansiedades, né? Ou seja, suas vulnerabilidades, suas fraquezas, né? Conte seus problemas. Não queira aparentar ser o super-herói, não queira aparentar que a sua vida é perfeita, porque ninguém tem uma vida perfeita. Todo mundo precisa de algum tipo de pastoreio e de ajuda, de oração. Todo mundo
né? Porque a gente não acerta sempre, né? Ninguém pode dizer que eu sou maduro o suficiente, que eu não preciso mais de nenhum tipo de oração, nem de ânimo, de conselho, de exortação. Todo mundo precisa, em algum nível, de pastoreio. Então, confessem os seus pecados uns aos outros e orem, claro, né? E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, esse ambiente de oração uns pelos outros, ele vem de um ambiente de confissão, de um ambiente de coração quebrantado, de coração arrependido, contrito, querendo mudança, querendo transformação. Então, isso é que é uma bênção, né? Podermos viver esse ambiente como igreja, restaurar esses ambientes relacionais, discipuladores e transformadores. Agora, se o discipulado fica sempre no nível de compartilhar apenas como estamos e nunca chega à confissão de pecados e arrependimento, o que vai acontecer? Né? Acomodar-se-á às deficiências uns dos outros e falhará em seu propósito. Né? Então, se a gente quer estar junto só para estar bem, só para ter um grupinho de amigos, vai virar um clube social, né? Vai virar só um oba-oba e vai deixar de viver o discipulado, porque discipulado significa ensinar cada um a obedecer, colocar em prática os ensinos de Cristo. Não ser só ouvintes, mas praticantes. Ao invés de ser uma célula, um pequeno grupo, ou um relacionamento de gente prudente, vai virar um relacionamento, um grupinho, ou um encontro, né, de relacionamento de gente insensata. Porque foi isso que Jesus falou no final do Sermão do Monte, né? Quando ele falou dos dois tipos de construção. Aquele que construiu sua casa sobre a rocha é o construtor prudente, ou seja, que não foi só ouvinte, mas praticante dessa palavra do Senhor. Mas aquele que construiu sua casa sobre a areia é um insensato, é um tolo. Ele não pratica, ele não obedece essa palavra. Então, nossos grupos e nossos relacionamentos na igreja são relacionamentos de tolos ou de gente prudente? Gente que quer crescer, gente que quer deixar o erro e viver um crescimento, um nível de santidade que o Senhor espera de nós. Por isso que é tão importante essa prestação de contas. Então, no relacionamento discipulador, é preciso se importar o suficiente para confrontar em amor e crescer em transparência. Todos precisam prestar contas, né, de suas vidas. Quando não conseguimos esse nível de relacionamentos, podemos com facilidade cair no cristianismo superficial e não autêntico. Você já viu pessoas que, de repente, você tem uma situação com aquela pessoa, mas ela foge de resolver? Ela se esconde, ela vai para sua caverna, ela não quer resolver, ela fica magoadinha e nunca muda, e nunca resolve. Ou então fica magoadinha e dá um gelo em você por um tempo. Aí depois de um tempo que ela se vingou, em outras palavras, né, se vingou de você, aí ela volta como se nada tivesse acontecido. Sabe? Parece gente doida. É só religiosidade, né, que não trata, não traz a verdade à tona, não conversa de maneira franca, né, não, né, se derrama, né? Isso é orgulho. A gente quer viver numa religiosidade, né? Eu não, mas a gente é tudo crente, né, e tal, mas não tem uma conversa franca, não tem um ajuste, não tem uma abertura de coração, não tem um recomeço, uma reconciliação. Talvez isso não acontece, porque isso é imaturidade. São pessoas que precisam crescer no discipulado. A verdadeira prestação de contas acontece quando você confia em alguém para corrigi-lo e discipliná-lo, né? Quando existe esse relacionamento que é construído, claro, como a gente já falou, né? E que a gente pode ter essa liberdade de ser ferro afiando ferro, né? Assim como o ferro afia o ferro, um homem é o seu companheiro, como diz lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, né? Então, como é importante esses relacionamentos para que nos mantenha afiados, nos mantenha como obreiros aprovados por Deus, né? Gosto quando recebo um aviso de perigo e não me ofendo quando alguém diz isso para mim. Olha, cuidado, não vai por esse caminho. Por quê? Porque esse aviso me protege. Então, o sábio pensa assim.
Como é bom ter gente que eu dou liberdade de me ajudar. E eu abro meu coração e eu busco ajuda e eu deixo elas falarem coisas para mim, para o meu bem. Como é bom, isso é sabedoria, né? Isso é gente que não quer viver no pecado, na mediocridade, mas gente que gosta das advertências, né? Alguém que te adverte, você precisa orar mais, né? Como é bom ter gente assim, né, que diga isso para a gente. Olha, você precisa ler mais a Bíblia. Olha, você está muito ansioso, né? Não é por aí, né? Como é que a gente pode te ajudar para você não ficar nesse drama todo da tua vida, né? Vamos buscar a Deus, vamos buscar do Senhor uma palavra, né? Vamos orar para te ajudar. Como é bom ter esse tipo de relacionamento, que a gente seja verdadeiro, que a gente não finja que está tudo bem, finja, né? Nós não fomos feitos para isso, né? Claro que não tem como viver isso, esse nível de relacionamento com todo mundo, mas com algumas pessoas, sim. Como é importante, porque isso nos mantém saudáveis, né? Olha, ele vai contar agora uma historinha, uma ilustração. Imagine um passarinho que está saltitando e se alimentando em uma trilha de migalhas de pão. E esse passarinho não percebe que essa trilha de migalhas de pão vai dar exatamente dentro de uma caixa que contém uma mola que ativa uma armadilha. Se alguém que estivesse observando e percebesse o problema e gritasse: "Pare!", antes que fosse tarde demais, o passarinho poderia fugir da sua condenação iminente. Então, essa é a ideia, né? De ter alguém que te ajude na caminhada. Eu pude observar amigos queridos seguirem as migalhas de pão e caírem dentro das armadilhas, por exemplo, do erro doutrinário, do adultério, da improbidade financeira, né? Então, é importante a gente ajudar as pessoas e ter esses vínculos, né, com o povo de Deus, para que a gente ajude uns aos outros a perceber, olha, esse caminho que você está seguindo vai dar ruim, né? Vai dar bronca na tua vida, vai dar BO, como diz o pessoal lá do Sul, boletim de ocorrência. Então, perigo, olha, esse teu caminho não vai dar bom, não vai dar bom não, não vai dar bem. Então, eu estou aqui para te ajudar. O que a gente pode fazer para que você saia desse caminho? Isso é muito importante. Paulo disse em Gálatas 2:11, né, eu enfrentei Pedro face a face por sua atitude condenável. Então, nós vemos a situação em que Pedro ele estava convivendo muito bem, né, com os gentios que haviam se convertido, mas aí quando chegou um grupo de judeus, né, naquele encontro, Pedro ficou logo todo distante, né, dos gentios que se converteram, né? E aí Paulo percebeu essa hipocrisia, né, de Pedro, olha, Pedro, o apóstolo, né, um dos principais, né, entre os 12 de Jesus. E Paulo não teve dificuldade, né, de chegar lá e dizer, olha, Pedro, você está errado, né? E ele confrontou Pedro, né, para que Pedro mudasse essa hipocrisia, né? Então, isso foi importante, né? E Pedro não ficou magoadinho, né, com Paulo, né? Depois Pedro vai até enaltecer, né, em sua carta, né, sobre os ensinos de Paulo, né? Então, isso é importante, esse tipo de relacionamento. Então, quem na sua vida tem o poder para lhe pedir prestação de contas e para desafiá-lo contra possíveis áreas antibíblicas em sua vida e ministério? Se permite? Você é humilde o suficiente para criar vínculos com pessoas e que você permite falar, né, a verdade em amor? Gente que te exorte, que te ajude a manter no caminho da santidade? Cada um precisa pensar e responder, né? E a pergunta também: quem está velando sobre a sua alma, como quem deve prestar contas da sua alma? Hebreus 13:17, né, fala sobre isso, né? Fala sobre os líderes, né, que são os guias, né, do povo de Deus, e eles, deixa eu ler aqui o texto para falar certinho, né, esse texto de Hebreus, Hebreus 13:17, opa, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles.
eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, quem são essas pessoas que você dá acesso? É o seu coração, que você permite, né, ser exortado, confrontado em amor, porque é gente que se importa com você, que tem uma responsabilidade sobre você, é alguém que cuida de você como quem deve prestar contas da sua vida. Isso é um texto bíblico, né? Que o Senhor nos ajude a praticar essa mensagem. Continuando. A verdadeira e legítima prestação de contas vai trazer o quê? Vai revigorar a igreja e vai restaurar a nossa credibilidade, o nosso testemunho aos olhos do mundo. Quando a gente estiver comprometido uns com os outros, em ajudar uns aos outros de perto a praticar a palavra de Deus, a obedecer, a viver em santidade, então isso vai trazer frutos, né, para a igreja, que vai viver um avivamento também, a igreja, e o mundo vai ver, né, esse testemunho de cada um de nós, né? E o mundo vai perceber, olha, aquele povo é diferente, aquele povo tem uma vida que é exemplo, né? E assim nós seremos luz, né, para o mundo. Quando digo prestação de contas, estou falando de relacionamento aonde existe aconselhamento gentil, senão vai virar não discipulado, mas uma discipaulada, né? Vai ser só o quebra-pau, né? Não deve ser assim. Deve ser um aconselhamento gentil, já falou sobre isso na aula passada também, né? Suave, cuidadoso, sábio e prudente. Então, um bom discipulador, ele vai agir com graça. Ele vai buscar de Deus assim a palavra temperada, né? Ele vai buscar o aconselhamento em amor, em graça, né? Porque quem está em pé cuide para que não caia. Então, um bom discipulador, ele vai ser muito cuidadoso nas suas palavras. Ele não vai estar ali não vai agir na impulsividade. E isso pode ferir, né, o discípulo. Não, ele vai buscar de Deus, né? Sabedoria, a hora certa de falar, o que falar, nem tudo também precisa ser milimetricamente jogado ali na conversa, né? Tem coisas que a gente releva, tem coisas que precisa conversar, né? Tem coisas que a gente ora, né? Entrega para Deus. Mas tem coisas que a gente precisa conversar. E temos que buscar a sabedoria de Deus em como tratar assuntos difíceis, né? Paulo disse, e aí foi o texto que Leida trouxe, né, na aula passada, né? Em Gálatas 6:1. Somente aqueles que são espirituais devem tratar como os que forem surpreendidos em algum erro. Então, às vezes a gente pega esse texto e diz assim, ah, não, deixa os pastores, né, exortarem as ovelhas, né? Eu não sou pastor, então não é papel meu, né? E a gente acha que esses espirituais têm a ver, né, com os pastores. Não é isso que ele está falando, né? Inclusive, esse exortar uns aos outros é um mandamento bíblico, né? É para todos participarem desse cuidado mútuo. Mas ele diz assim, os espirituais, né? Ou seja, né, aquelas pessoas que, de fato, estão buscando ter vida com Deus, né? Você está buscando ter vida com Deus? Né? Então, você não pode querer ficar exortando o outro, mas você mesmo não se deixa exortar, você mesmo não busca, né, ter uma vida coerente, né? Então, nós temos todos que buscar ter essa vida espiritual para poder ajudar outros que estão no erro, né? Quem está obedecendo a palavra de Deus. Então, todos nós podemos viver esse evangelho e sermos esses instrumentos para ajudar outros, né? Então, vou dar uma primeira pausa, né, sobre esse tema. São duas perguntas. O seu entendimento sobre prestação de contas mudou? Você considera importante prestar contas da sua vida para alguém? Você está pronto para prestar contas? Então, né, se alguém tiver alguma pergunta, vou dar uma pausa aqui. Nós temos poucas pessoas, mas, né, se alguém quiser participar desse momento de reflexão, fique à vontade, tá?
Pastor, eu. Então, é, assim, na gestão, né, a gente já lida muito com prestação de contas. Uhum. E, na verdade, é um conceito até novo, né, para a gestão que é dentro do compliance, né, da conformidade. A gente chama de accountability. E, então, isso está sendo incorporado em empresas públicas e privadas. E antes se achava que a questão da transparência, de prestar conta para o cliente, fornecedores ou cidadão, né, no caso de instituições públicas, isso deixaria a organização vulnerável. Mas hoje a gente verifica que deixa mais sólida, Isso. né? Porque acaba que pessoas deixam de fazer coisas erradas porque Uhum. é mais transparente e porque outros vão apontar, né? Então, quanto mais transparente, mais sólida a instituição. Aí, se eu falando, né, eu lembrando, né, da questão do trabalho. E Aham. esses dias eu fui pedir para uma pessoa que trabalha comigo para verificar alguns processos que estavam muito tempo parados no setor dele. Ele ficou tão mal, tão chateado, e até um irmão em Cristo. Ah, E aí depois eu fui misericórdia. conversar com ele, eu disse, olha, se não pode haver cobrança entre a gente, não tem confiança. Verdade. Então a gente não é um time, se Uhum. não tem cobrança e não tem confiança, né? Cada um faz o E que quer, né? pois é. E aí, com base nessa experiência, eu estava aqui pensando que enquanto o senhor fica falando, eu fico aqui na minha mente, eu fico, Senhor, Pensando como na é que eu pergunta. é, eu fico, Senhor, como é que eu recebo as críticas? Senhor, Uhum. como que eu reajo, né? E assim, analisando o meu interior e também pensando em como lidar com a pessoa que eu for mentorear. Uhum. Se for uma pessoa difícil Uhum. de, é, é, de escutar, difícil de ser repreendida, mesmo que seja em amor, né? Como ajudar essa Uhum. pessoa a, a se Criar esse deixar hábito, né? ser ajudada, né? É. Como que seria assim, na prática isso, né? Como que a gente Uhum. conseguiria derrubar essa barreira? É. Isso é um tabu, né? No geral, é um tabu. As igrejas não têm esse hábito. Uma vez eu falando com alguns líderes e até pastores de igreja que não tem esse costume, né? E não, porque precisam de contas e tal, confessar pecados. E a reação desses líderes e pastores, né, já aconteceu algumas vezes isso, né, ficarem escandalizados, né? Não, mas a gente confessa a Deus o nosso pecado, né? Então, muitas vezes é uma ignorância, até bíblica, né? Por não entender que essa deveria ser uma prática bíblica, né? A bíblica e nossa, deveria ser prática nossa e não é, porque nós estamos muitas vezes como igreja tão longe, né, de algumas práticas simples e básicas, né, de um povo que cuida de fato uns dos outros, que isso hoje em alguns lugares soa como vocês estão doido, né? Parece uma heresia até, soa como uma heresia. Confessar pecados, como assim? Eu vou falar dos meus pecados, né? Porque nunca viram também um ambiente restaurador, que não sabe esse tipo de ambiente, só conhece ambiente de programas, de organizar eventos, programas e cultos, de reuniões, né? Mas não sabe o que é viver um relacionamento de vida na vida, de confiança, um ambiente de graça, não conhece. A maioria das pessoas não conhece. E esse é um grande problema no discipulado, porque a gente já falou até sobre isso, né? Pessoas que foram feridas, porque abriram o coração para alguém que não soube lidar, não deu um bom conselho, passou para outra pessoa, por vários motivos. Então, eu entendo que a melhor forma da gente ajudar alguém a ser transparente, a confiar e abrir o coração é nós, como discipuladores e líderes, dar o exemplo. Não tem outro caminho, eu não conheço outro caminho.
O único É, caminho é a gente, como líder e discipulador, dar o exemplo da transparência. Então, não lembro se eu já falei sobre isso no módulo 1. Se eu não falei, no módulo 2 eu vou falar, né? Mas esse é uma questão muito importante. O discipulador ele também precisa, de alguma forma, abrir o coração, correr o risco, né? Porque quando eu alguém abre acho o coração, ela está correndo um risco com você, de falar um pecado seu e ser mal interpretada, julgada e tudo mais. E aí ela acha que só ela está correndo o risco, o discípulo, né? De ser transparente. Então, nós, discipuladores, também, nesse relacionamento, também precisamos correr algum tipo de risco, né? No sentido de também abrir o nosso coração. Não estou falando que eu precise contar, digamos assim, problemas meus ou níveis de pecados meus atuais para o meu discípulo. Isso nem seria aconselhável. Mas vou usar aqui o exemplo do pastor José Carlos com o Fabiano, que é um relacionamento discipulador, né? Não é aconselhável o pastor José Carlos chegar para Fabiano e contar problemas dele de pecado ou de situações que ele não está conseguindo vencer hoje. Não é aconselhável ele fazer isso com o Fabiano. Então, é aconselhável ele fazer isso com outro pastor, que discipule ele, né? Mas isso não quer dizer que o pastor José Carlos não possa contar para Fabiano situações da vida dele de fraquezas ou vulnerabilidades, né? Seja situações do passado que ele já venceu, isso é bom, porque as pessoas acham que a gente nunca teve nada para vencer, né? Então, se o pastor José Carlos conta algumas experiências do passado dele, mas é importante ele contar coisas que ele já venceu. E mesmo assim, ele vai abrir o coração, não é isso? Ele vai se arriscar a contar coisas do testemunho dele que ele não conta para todo mundo. Então, isso ajuda o discípulo a perceber: opa, meu líder, meu discipulador já passou por situações assim, 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 e ele também é de carne e osso. E também o próprio pastor José Carlos pode contar algumas situações atuais, mas ele precisa saber até que ponto é possível contar algumas situações, né? Porque às vezes vai contar alguma luta que ele não está preparado para ouvir, o Fabiano, entende? Mas outro pastor estaria pronto para ouvir, né? Mas tem outros que ele poderia falar, outras situações que ele esteja vivendo, que talvez sejam situações menores, mas coisas que ele não diz para qualquer pessoa, entende? E aí, se ele faz isso, poxa, eu acho que isso ajuda demais um discípulo, né? A dizer, poxa, o meu líder, meu discipulador contou coisas assim tão sérias da vida dele que eu sei que ele não conta para pessoas assim no geral, né? Então isso aí eu também preciso agora abrir o coração para ele, né? Então isso ajuda. Eu só conheço esse caminho, eu não conheço outro caminho. E claro, ensinar biblicamente, né? Para que o povo entenda, né? Que essa é uma prática bíblica, né, Fabiano? eu creio que não há remissão de pecados sem a confissão de pecados. E eu aprendi no EIFOL que uma vez que, talvez na aliança, não lembro se foi na aliança ou no EIFOL, que um pecado não confessado, você repete, né? Então é muito importante, sim, não é só para Deus, é para entre irmãos e principalmente irmãos de confiança, principalmente no caso do mentor, né? Eu logicamente confesso tudo para o Zé Carlos e o que eu posso fazer para que a gente ore. Ele não pode me ajudar diretamente, mas ele pode me ajudar indiretamente, né? Através desse intermédio, Deus pode agir na nossa oração, onde tem dois ou mais reunidos, em nome dele, ele age. E essas dificuldades, essas debilidades vão depurando o meu coração, vão aprofundando. Isso que é prestação de contas, pelo que eu tenho aprendido. E, Uhum. de fato, isso a gente vai afunilando mais o relacionamento de mentoriado, mentor, né? Eu acho que isso é muito importante, muito válido, sim. O Provérbios 28, versículo 13 diz, né? Quem esconde os seus pecados, né, não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Tem Então, uma mensagem sim, do pastor, é um testemunho bem forte, que ele confessa o pecado dele publicamente. sim. Pastor Iber Huber, discipulado, instrumento de Deus para cura e proteção. Assista Uhum. esse testemunho, é muito de como tudo que nós estamos falando aqui, sobre prestação de conta, sobre perguntar, o prestador de conta dele
questionava ele, era o irmão dele, sobre se ele estava certo. vencendo, e depois, quando ele tinha recaído, ele confessava, olha, eu tive recaída, e quando ele estava bem, ele dizia, olha, eu estou bem, estou melhorando, entendeu? Pastor, Então, essa você mensagem, pode colocar essa mensagem no grupo depois? posso, eu vou botar Pode. o link, tá Tá. bom? Ótimo, 41 minutos, ótimo. ele resumiu, e é muito bom esse testemunho, confessando o pecado mesmo, coisa gritante que ele fazia, que ele não conseguia Ótimo, resolver. ótimo. Tá? É como ele fala, né? É confessar para ser curado. Então, tem uma Instrumento de Deus para a recompensa, cura né? e Tem uma proteção. recompensa de mudança, né? Quando a gente, de fato, busca aquela ajuda, né? Olha, não estou conseguindo, né, vencer, né? Também o livro que eu indico, né, nesse tema de confissão é o livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, que é um clássico, que eu até tenho tudo pronto, estou até pensando em lançar isso como curso também. São 12 disciplinas espirituais e uma delas ele fala muito bem sobre confissão de pecados. E ele diz assim que tem gente que, veja bem, o que, é que a palavra de Deus fala? Ela diz, 1 João, capítulo 1, no final, né, do capítulo 1 vai dizer, né, que quem diz que não tem pecado é mentiroso. E depois ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, é Jesus quem nos perdoa. O sangue de Jesus que nos purifica e nos torna alvos como a neve. Vou usar até a, gerou polêmica aí da música, né? Mas é bíblico, né? Nos torna alvos como a neve, ou seja, sem a mancha do pecado, sem a sujeira, sem a culpa, sem a condenação, né? É só Jesus que faz isso. Ninguém tem o poder de purificar, né? Mas Jesus tem. Mas confessar os pecados uns aos outros é instrumento de cura e restauração, né? Agora, nesse livro de Richard Foster, ele vai dizer assim que tem gente que ora e confessa a Deus, mas no fundo fica com a sensação de que não foi perdoado. Você já sentiu isso? Porque de vez em quando volta de novo o pecado, né? E aí a pessoa ora e sente. Ele orou, ele confessou o pecado a Deus e orou, mas ela sente no íntimo que parece que não, acho que não foi perdoado. Então ele diz assim que em muitos casos é bom ter alguém para você expressar isso e dizer, né? Olha, confessar o teu pecado a alguém, um discipulador, alguém assim, e o discipulador orar como instrumento de Deus, representante de Cristo na terra, e dizer assim, em nome de Jesus, você está perdoado. Então, ele disse que para algumas pessoas isso é curador. Em algumas situações da nossa vida, pode ser restaurador. Porque as pessoas, às vezes, precisam de ouvir de alguém, você está perdoado, porque ela tem dificuldade de entender que ela foi perdoada. Então, esse livro, né, ele fala sobre essas questões muito interessante, vale a pena, né, quem quiser aprofundar sobre esse tema. Então, a confissão de pecados, você pode ser até um instrumento de Deus para fazer essa pessoa entender o perdão de Cristo, né? Porque ele não tem Jesus falando para ele audivelmente, mas ele pode ter você, como discipulador, dizendo: você está perdoado em nome de Jesus. E isso ser o bálsamo que faz a pessoa perceber que Jesus o perdoou. Então, muito interessante, importante esse tema, né? Ok? Para a gente continuar? Vamos lá. Já tem uma parte muito importante da aula de hoje. São as perguntas. Está passando, Maurício? Tá. Ok. Esse aqui, que é muito importante. Fazendo perguntas para a mentoria, de Sammy Ray Skaggs. Ele diz assim, olha, sempre temos alguma área em que precisamos de mais sabedoria e discernimento. Todos nós. Em algum momento da vida tem alguma área que a gente está sem encontrar solução, né? Geralmente, as soluções de que precisamos
para nossos problemas estão dentro de nós, né? E as boas perguntas de um mentor ajudam a trazer essas soluções à luz. As soluções para os nossos problemas normalmente não são complicadas. Apenas precisamos de um companheiro que enxergue além de nós e nos ajude a enxergar também. Olha que interessante, tá? Então, um bom mentor, ele ajuda um mentoreado a perceber soluções para os seus problemas. E muitas vezes, a grande ferramenta para que isso ocorra é fazendo perguntas, né? Sondando o coração do nosso discípulo, perguntando mais ainda: olha, esse problema que você está enfrentando, né, de onde é que vem? Será que tem alguma raiz na sua história de vida? Vai sondando, vai fuçando, vai fazendo perguntas, vai ajudando essa pessoa a refletir, a discernir melhor, a fazer até perguntas que ela mesma nunca se fez, nunca procurou responder, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela está dentro dela algumas soluções. E se a gente conseguir, né, aprofundar e perguntar, né, e cavar, né, mais fundo, a gente vai encontrar soluções. De repente, são problemas do passado que nunca foram resolvidos, questões internas, né? E se vier à tona, pode ajudar essa pessoa a refletir melhor na sua vida e como ela pode melhorar, né, os problemas que ela tem vivido e buscar soluções, né? Claro que nós precisamos sempre buscar na palavra de Deus as respostas, né? Mas muita coisa são coisas simples, né? Que do dia a dia que podemos fazer. De repente, nós estamos trombudos, né? Como se diz, né? É, se bicando com outra pessoa próxima da família, né? Porque a gente está faltando perdoar. De repente é algo simples, né? Foi alguma coisa que um falou ali atrás e gerou uma mágoa e precisa voltar àquela situação e pedir perdão e resolver para que aquela nuvem negra vá embora, né? Então, um bom discipulador, ele não traz tudo pronto, mas ele procura descobrir junto com o seu discípulo, né, soluções para os seus problemas. Então, por isso que é tão importante fazer perguntas. Agora, existem dois tipos de perguntas que a gente pode fazer, né? Ou ela pode ser uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta. Olha um exemplo aqui. Pergunta fechada. Você falou com o seu cônjuge sobre a decisão de mudar para outro país? Então, aqui é um exemplo hipotético, né? É um casal que esteja com a situação para mudar de país, e aí pergunta é: você já falou com o seu cônjuge sobre essa decisão de mudar para outro país? Esse tipo de pergunta é uma pergunta fechada. Naturalmente, a pessoa vai responder de uma maneira muito simplória, né? Sim, não, ah, tá. Então, são perguntas que vai ter resposta muito óbvia, né? Mas olha só uma pergunta aberta nessa mesma situação, né? Quais as questões que você e seu cônjuge estão analisando para tomar a decisão de mudar ou não para outro país? Então, aqui ele abriu o leque das respostas. A situação é a mesma, a decisão de mudar para outro país. E aí o discipulador, ele tem que aprender a fazer perguntas abertas, porque perguntas abertas ajudam a pessoa a falar mais. E a gente entende melhor as situações. Já a pergunta fechada, ela não dá muito espaço para a conversa. Então, é muito bom a gente sempre mirar as perguntas abertas. Então, nessa questão, né, hipotética aqui, né, quais são as questões que envolvem essa mudança, né, entre você e seu cônjuge? Né? Então, ali abre todo um espaço para essa pessoa pensar, refletir e trazer situações à tona na conversa, no discipulado. Outro exemplo, pergunta fechada. Você reagiu de forma negativa em relação à sua equipe porque estava com medo? Esse tipo de pergunta estava com medo ou não estava com medo? Né? Restringiu uma resposta única, né? E simples. Mas e se a pergunta fosse uma pergunta aberta nessa mesma situação? Que fatores pessoais o levaram a reagir de forma negativa em relação à sua equipe? Então, aqui você abriu o leque de opções, né? Primeiro, na pergunta fechada, você já supôs que era medo. Pode ser que isso seja uma
uma questão até que vai chatear o discípulo, porque você já está julgando que foi medo. Se não foi medo que fez ele reagir mal, uma situação que ele está contando com uma equipe. Pode ter sido vários fatores, e você já lançou a pergunta do medo, sem nem saber o que, que era. Então, é melhor deixar para uma pergunta aberta que deixe um leque, né, de situações que ele possa responder. Então, que fatores pessoais levaram você a reagir de maneira negativa com a sua equipe? Entende? É muito melhor fazer perguntas abertas no discipulado. E aqui tem outros exemplos de perguntas abertas. Qual é o assunto mais importante sobre o qual gostaria de falar hoje? Isso aqui é ótimo, porque a gente não vem com algo pronto. A gente deixa o discípulo trazer a agenda do encontro, o problema, a necessidade, a demanda que está inquietando ele. Isso é ótimo, porque as pessoas trazem seus problemas e a gente tem que ajudar elas a digerir, refletir, né? E buscar soluções em Deus, né? Claro, sempre em Deus. Outra pergunta aberta. Se não houvesse impedimentos, que tipo de grupo, pequeno grupo, célula ou igreja você gostaria de formar? Né? Então, se tiver alguma situação no grupo que ela lidera ou na igreja, né? E como nós estamos lidando com crentes, né? E supõe-se que as pessoas têm um ministério na igreja. Então, muitos problemas que vão vir dessa situação de ministério, de igreja, né? Do grupo. Então, precisamos ajudar essas pessoas a refletir, né, melhor nas suas ações, nos planos que ela tem para a vida dela e de crescimento. Outra pergunta aberta. Quais ações você poderia fazer para que haja uma mudança positiva nesse desafio no relacionamento? Sabe, alguém que está enfrentando um relacionamento problemático, né? E aí é sempre bom fazer essa pessoa questionar no que ela pode fazer para melhorar o relacionamento, e não simplesmente ficar falando do erro do outra pessoa, que não está nem ali para falar, né? Mas faça o seu discípulo pensar o que, que ela pode fazer para melhorar esse relacionamento, né? Porque senão fica só uma fofocagem, né? Só falando do erro dos outros, tá? Mas traz a pessoa para ela refletir no que ela pode fazer para mudar, para melhorar as situações que ela está vivendo, né? Para resolver os problemas, né? Perguntas abertas que busquem isso são muito importantes no discipulado. Agora, o Semi ele vai falar que as perguntas abertas precisam ser boas. E quando as perguntas são boas, ele classifica essas perguntas de perguntas poderosas, né? Ou seja, uma pergunta poderosa é um tipo de pergunta aberta que é reforçada com esteroides anabolizantes. É a pergunta, né, que mexe com o discípulo, né? E quando você fizer esse tipo de pergunta que é poderosa, que vai no âmago da questão, o mentoreado, o discípulo vai responder assim: uau, essa é uma boa pergunta, né? Ou ninguém me fez essa pergunta antes, né? Então isso é uma pergunta poderosa, né? Uma pergunta poderosa faz com que o mentoreado pare e responda do seu íntimo e vai gerar uma boa reflexão. Isso leva a uma descoberta mais profunda sobre sua vida, sobre como ele pode, né, ser uma bênção também. Eu lembro de uma vez que eu participei de um treinamento, né, com David Cornfield, e ele falou sobre essa questão de importante, né, de ter alvos, né? E aí depois a gente foi para uma prática que nós fizemos um trio, né? Foram trios, né, de pastoreio, e aí cada um teve sua oportunidade de ser mentoreado. Na minha vez, que eu fui mentoreado, isso faz muito tempo. Isso deve ter mais de uns 15 anos ou mais. E eu estava no início do meu ministério, enfrentando várias situações no ministério, na igreja, não era pastor ainda. E naquela experiência, eu nem sabia o que trazer. Eu estava enfrentando vários conflitos no ministério. E aí eu descarreguei ali naquele encontro, né? Descarreguei vários problemas que eu estava enfrentando na igreja, no ministério. E aí a pessoa que estava me mentoreando, ela ouviu toda a história, né? Só que eu precisava de um alvo ministerial, que era a questão que eu estava trazendo para aquele encontro discipulado, né?
E aí, de repente, aquela pessoa que nem me conhecia, estava me conhecendo ali, né? Eu trazendo várias situações, me fez uma pergunta poderosa, né? Que mexeu comigo de um jeito que ninguém tinha feito essa pergunta para mim. E ele foi no âmago da questão. E ele perguntou assim: Alexandre, você já pensou em um dia ser o pastor dessa igreja? Né? E se você já pensou, o que você precisa fazer para crescer e chegar ao ponto de ser a pessoa certa para pastorear essa igreja? E aí eu pensei, uau, o pessoal estava falando dos problemas do ministério, e aí, naquele momento, aquela pergunta mexeu muito comigo. Mexeu demais. Meu Deus, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu tenho um chamado e eu vejo que eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E quem sabe Deus não me quer para pastorear essa igreja. Eu não posso ficar preso a esses probleminhas aqui. Eu preciso olhar além. Eu tenho que ter um alvo maior, né, diante dessa situação que eu estou vivendo. E aquilo foi de Deus para mim e me ajudou a pensar em alvos para o meu crescimento, para que um dia eu me tornasse um pastor de uma igreja, né? Naquela dinâmica era para ser o pastor da igreja atual que eu estava trabalhando, né? Então, tem perguntas que mexem com a gente, nos ajudam a sair daquela situação de só ver problema e buscar um alvo que nos ajude a pensar além dos problemas e buscar soluções, né? Então, aqui eu destaco algumas outras perguntas poderosas, existem várias, né? E cada caso vai ser um caso, e busca inspiração de Deus, né? Para fazer a pergunta certa, que vai mexer com o teu discípulo, de acordo com aquilo que ele está trazendo, né? Então, olha aqui, algumas perguntas. O que você fará se sua primeira tentativa nesse projeto falhar? Isso aqui ajuda o discípulo a ser precavido, né? A pensar opções, né? Nem sempre as coisas vão sair como a gente planejou. E ele está pensando em outras soluções, né? Caso, né, dê errado, né, aquilo que ele planejou. Uma outra pergunta poderosa: de que modo um resultado mal sucedido afetará suas tentativas de prosseguir no futuro? Né? Então, e se você tiver um resultado ruim? Se você planejou, fez a tua parte, mas aí o resultado não veio, você vai continuar? Você vai desistir? São perguntas importantes, né? Perguntas mais profundas. Outra: que mudança no crescimento pessoal precisa ocorrer na sua vida para que você prossiga para o próximo nível? Né? O que precisa mudar em você para que você cresça, para que você alcance um novo patamar, né? Se você pudesse realizar esse evento novamente, quais mudanças você faria? Ajuda a pessoa a perceber o que ela errou, o que ela não pensou, né? E tentar tirar algo bom, né? De alguma situação que talvez não tenha sido tão bem, né? Uma outra pergunta: o que você sonhou fazer que poderia mudar a vida de outra pessoa? Isso ajuda a pessoa a pensar além de si mesma, porque às vezes os problemas que as pessoas trazem para nós é só problema de si mesmo, do seu umbigo, seu umbigo. A gente precisa ajudar a pessoa a olhar também para fora, né? Para outras pessoas que precisam de ajuda, né? 6. Que circunstâncias positivas ou negativas da vida foram fundamentais para moldar você? Que ajuda a gente a entender melhor, né, a história de vida dessas pessoas, né? 7. Quais são os lugares significativos em que Deus lhe falou a respeito do propósito da sua vida? Isso também ajuda a pessoa a perceber de onde ela vem, para onde ela está indo, né? Ok. Então, alguém já lhe fez uma pergunta poderosa? Qual foi? Então, pensa aí. Essa agora não vai dar mais para a gente compartilhar, porque o horário está avançado, né? Mas está aí para você também pensar, né? E depois, quem sabe, compartilhar com alguém, né? Você já recebeu uma pergunta poderosa que mexeu, né, com você e te ajudou a sair da situação de só olhar problema e buscar soluções? Alguém quer falar rapidinho? Não? Então vamos lá. Tá. Agora, para encerrar, né?
qual é a ferramenta de hoje, a nossa ilustração e dica de filme, né? Para a gente encerrar essa aula. A dica de ferramenta é sobre 10 perguntas de prestação de contas que David Cornfield criou. E então a ideia são 10 perguntas para prestar contas baseado na última semana. Então, se você for pensar nos últimos 7 dias da sua vida, aí responda essa questão. São 10 perguntas que ele sugere, né? Pergunta 1. Você foi testemunha de Cristo com suas palavras e ações? Falou de Jesus para um não crente? Então, aqui a pessoa vai pensar e vai prestar contas como é que ela está vivendo, né, esse testemunho de cristão, seja com suas palavras e suas ações, e se ela está fazendo a diferença diante de pessoas não crentes, né? Pergunta 2. Você foi completamente íntegro na área financeira? Deu prejuízo a alguém? Gastou mais dinheiro do que deveria? Essa aqui é uma pergunta-chave sobre a área financeira. Todos nós temos que administrar, né, questões financeiras da nossa vida. E Jesus falou várias vezes, né, sobre o cuidado com a área financeira, porque pode se tornar um Deus rival, né? Mamon. Então, é preciso a gente ajudar nossos discípulos a ter decisões financeiras coerentes, né? Ter um bom testemunho na área financeira. Então, essa segunda pergunta envolve essa área financeira. A terceira pergunta. Você deu atenção apropriada para a sua família? Ou seja, se você é casado, seu cônjuge, se você tem filhos, seus pais, seus irmãos, né? Escutou as pessoas com amor, né? Então, é a questão do relacionamento familiar. Geralmente, nós temos sempre questões a falar sobre nossa família, porque é a gente que a gente mais se relaciona. Então, é sempre bom fazer perguntas sobre a área familiar, porque nós temos, sim, muitas questões que envolvem a nossa família e que nós precisamos cuidar, né, dessa área. 4. A língua. Usou a língua para a glória de Deus? Falou mal de alguém? Feriu alguém verbalmente? Então, Tiago vai falar sobre o cuidado com a língua, né? Que é um ser tão pequeno, né? Mas é capaz de atear fogo, né? Com uma fagulha numa floresta, né? Incendeia tudo, né? E a língua tem um veneno mortífero, né? Então, precisamos fazer a prestação de contas sobre o uso da nossa língua. Se a gente falou que não devia, se a gente foi maledicente, né? Então, isso aqui é uma área muito importante, né? Porque a gente está sempre falando muito, né? E às vezes no muito falar também há muito pecar, né? Então precisamos aprender a domar esse órgão, né, tão importante, né, e que pode ser mal usado, pode levar o corpo todo para o inferno, né? Então precisamos saber ser santos no uso da nossa língua. 5. Cedeu a um vício? Algum comportamento que poderia lhe escravizar? Existem vários tipos de vício, né? Então, alguma coisa que te escravize, então deixa a pessoa pensar, falar sobre alguma coisa que, de repente, é uma situação de ele não sabe ficar sem um celular, sem ver um seriado, filme, comida demais e, sei lá, são tantas áreas, né, de vício. Precisamos ajudar as pessoas a serem satisfeitas em Deus, né? Pergunta 6. Precisa perdoar alguém que o ofendeu? Ficou irado depois do pôr do sol? Ainda está irado? Então, questões de relacionamento, de mágoas, de perdão, isso aqui também é muito importante. É difícil, não tem como sermos saudáveis se não tratarmos os nossos relacionamentos, né? Pergunta 7. Expôs-se à pornografia? Excitou-se de uma maneira inapropriada em pensamentos ou na prática? Essa questão dos olhos, né? Santidade dos olhos, também muito importante, um assunto muito importante ser conversado, tanto no discipulado de homens como no discipulado de mulheres, né? Pergunta 8. Você leu a palavra de Deus e ouviu de Deus nessa semana?
Aqui é sobre a vida devocional. Como é que está a vida devocional? Seu tempo a sós com Deus, né? Muito importante essa questão, porque é a base, né? 9, acrescente sua própria pergunta, né? Cria a sua pergunta. E 10, em tudo que você relatou, você realmente falou a verdade? Então, às vezes, as pessoas podem estar ainda se escondendo, né, em alguma dessas perguntas. Então, ajuda essa pessoa, opa, para terminar, né? Você está falando a verdade mesmo? Tem alguma coisa que você está escondendo ainda aí, né? Então, muito interessante essas perguntas. E depois eu peguei, né, um ministério que lançou, fez uma adaptação dessas perguntas para mulheres. Eu não vou falar aqui, né, não vou ler aqui por causa do tempo, mas depois você dá uma olhada no PowerPoint. É uma adaptação das 10 perguntas, só que voltada para as mulheres, né? Ok? E aqui é um resumo das 10 perguntas, só que de maneira bem mais objetiva, bem resumida. Então, pergunta 1, foi testemunho de Cristo em suas palavras e ações? Pergunta 2, foi completamente íntegro na área financeira? Pergunta 3, deu atenção apropriada para a sua família? 4, usou a língua para a glória de Deus? 5, cedeu a um vício? 6, precisa perdoar alguém que o ofendeu? 7, expôs-se à pornografia? 8, leu a palavra e ouviu de Deus essa semana, que é o resumão, tá? E, claro, é impossível, em um encontro de discipulado, a gente falar dessas 10 perguntas, porque isso aqui pode surgir uma conversa muito grande. Cada perguntinha dessa pode gerar um compartilhar de muitas coisas. Não se preocupe e nem tente usar essas 10 perguntas de uma vez só, porque não vai dar certo, tá? Então, saiba usar de tempo em tempo alguma dessas perguntas no discipulado. É importante a gente ajudar nossos discípulos a pensar nas áreas chaves da nossa vida e de que forma temos vivido, ajudando elas a viver em santidade, ok? A dica de filme, né? É esse filme bem aqui, Estrada para a Glória, é baseado na história real. História real é sempre bom demais porque é algo que aconteceu, né? E aqui é mais um filme de esporte. Os filmes de esporte sempre tem algo a ensinar nessa questão de mentoria, né? Trabalho em equipe, sobre os valores de alguém que tem caráter. Então, esse filme é um deles, que é uma história real de um treinador que precisou, né, e teve o sonho de juntar negros e brancos nos Estados Unidos para formar um time de basquete. E aí tiveram que vencer vários muros de preconceito, de racismo, mas conseguiram ser uma grande equipe. Então, esse treinador foi um cara que fez proezas e quebrou tabus na sua época, e tudo com uma excelente visão de mentoria. Então, vale a pena assistir esse filme. Esse filme é da Disney, é um filme muito bom. E aqui, para encerrar, eu apresento para vocês todas as dicas de filme que nós apresentamos ao longo das nossas 12 aulas, né? Então, foram 12 dicas de filmes. Então, se você ainda não assistiu uma dessas dicas, aproveite para assistir, tá? E só um lembrete, aqui nas ferramentas eu coloquei como 11ª, na verdade é 12ª. Tem um errinho aqui que eu vou consertar antes de passar o PowerPoint para vocês. Foram 12 ferramentas, cada aula foi uma, foram 12 filmes que nós indicamos e também 12 roteiros para usar no discipulado. Assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham sido edificados e tenham ajudado a praticar melhor a mentoria, né? A serem melhores discípulos e se tornarem melhores discipuladores para a glória de Deus e de acordo com a graça do Espírito Santo agindo em nós. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém.